Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Eu estou aqui novamente para poder dar continuidade com o nosso ensinamento sobre o tabernáculo e o templo. A gente já falou sobre da lei de Moisés e a gente viu o tabernáculo e o templo é um elemento central da lei de Moisés. E a gente falou sobre o sacerdote que estava trabalhando dentro do tabernáculo e também dentro do templo. E a gente vê o sacerdote hoje e a igreja. E cada um de nós que são sacerdotes. Você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Não tem diferença entre mulher e homem. Todos nós somos sacerdotes para poder servir a Deus. Aleluia. E hoje a gente vai ter oportunidade de ver o tabernáculo e o templo. Eu convido você comigo para ler no Êxodo capítulo 25. No livro Êxodo capítulo 25. Eu vou ler assim, a partir do versículo 8. Me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Aleluia. Lembrar que Deus, depois que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, Ele colocou a glória, o Espírito dele no Adão para poder ter uma intimidade com ele. Deus falou com Adão e ele tinha uma intimidade profunda com Adão. Mas o Adão vai cair no pecado e Deus vai separar com Adão. Deus vai tirar o espírito dele no Adão. Mas sempre estava no coração de Deus para ele recuperar o ser humano. Porque a preocupação de Deus não é para enriquecer uma pessoa, como essas pessoas estão pregando hoje no Evangelho da terra. A preocupação de Deus é para salvar o ser humano, é para ter uma relação íntima com o ser humano. Ele estava sempre procurar para ter uma relação, porque depois que Adão pecou, Deus perdeu essa relação com o ser humano por causa do pecado. Como ele é um Deus santo, ele não poderia morar, viver com o pecado. Ele tem que separar com Adão. Mas ele estava procurando. Muito tempo passou e como vocês sabem, tem 7 dispensações. Nessas 7 dispensações, a gente vê que Deus estava procurando para poder ter uma relação com o ser humano. Dispensação de inocência, que é a dispensação que Adão não conhecia o pecado. Tem dispensação de consciência. Depois que Adão caiu no pecado, ele tem consciência de conhecimento, bem e mal. E tem dispensação que chama dispensação de governamento do ser humano, que é dispensação depois que no tempo de Noé, que o ser humano estava dirigindo, fazendo todas as coisas que ele queria. E depois vai ter uma dispensação que chama dispensação da promessa. Essa dispensação da promessa, Deus achou Abraão. Ele vai ver o Abraão, um homem que ele queria para poder dar uma promessa, para poder vir na terra. E Abraão vai receber essa promessa que ele vai ter um filho, que é Isaac, que é dele de Abraão. E através desse filho vai ser uma nação, e nessa nação que vai nascer o Messias. E depois do Abraão, Deus vai dar
e depois dessa dispensação da promessa que Deus fez a Abraão, ele vai dar outra dispensação, que é a dispensação da lei. Através dessa dispensação, Deus vai dar a lei para Moisés. E na lei que ele vai dar para Moisés, ele vai mostrar todas as coisas do processo que tem que ter feito para salvar o ser humano, para poder ter uma relação com o ser humano. Mas ele tem que descer para morar no meio deles. Mas como? Não é na vida deles, não é na vida deles, mas num tabernáculo, num templo. Ele pediu para Moisés fazer esse tabernáculo, esse templo, para poder morar e falar sobre as coisas dele, o jeito que ele quer que o povo vive na terra. Você sabe, a palavra e a gente pode escrever rapidinho. A palavra tabernáculo hebraica, tabernáculo hebraica é Mishkan. A palavra tabernáculo hebraica significa Mishkan. E Mishkan significa Mishkan significa santuário. Mishkan significa santuário. E santuário hebraica, aleluia, santuário hebraica é Mikdash. Aleluia. Santuário hebraico é Mikdash. E Mikdash significa, a significação de Mikdash é lugar sagrada, ou chamar também lugar santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus pediu para Moisés construir, edificar um tabernáculo. Ele vai poder ter essa oportunidade para ele poder morar no meio do povo. E através desse tabernáculo, eu vou morar no meio deles. Mas ele não desceu para morar na vida das pessoas. Mas ele morou dentro desse tabernáculo. E também depois a gente vai ver o templo que foi construído. Ele morou no templo também. Por que Deus não morar no meio na vida das pessoas? Porque o ser humano tinha um pecado. O ser humano perdeu essa relação que ele tinha com Deus. Mas Deus não poderia vir morar na vida deles. É um processo que Deus estava fazendo para poder achar uma relação com o ser humano. Mas esse tabernáculo que ele pediu para Moisés fazer, e depois o templo vai ser construído, não é uma coisa que vai ficar eterno, e também um templo que vai ficar eterno. Aleluia. É somente se eu posso falar assim, somente como a Bíblia fala no Galatas, que a lei é um pedagogo que nós conduzimos a Cristo. Aleluia. Que Deus vai pedir para Moisés fazer, e também o templo vai construir depois. A palavra templo também, no hebraico, é Ekaé. Ekal, em hebraico, né? Essa palavra templo. E que significa, Ekaé significa também santuário, né? Ekaé significa também santuário. Aleluia. A gente vê essas duas palavras aí, a mesma coisa, né? O tempo que vai construir essa palavra que quer significar templo, e também significar palácio, e também significar santuário.
Aleluia. Deus vai pedir para Moisés construir esse tabernáculo e depois o templo vai ser construído e para eles poderem morar no meio do povo, para poder ter uma relação como num templo que foi feito com a mão do ser humano, mas não uma coisa que vai permanecer para sempre. Deus pediu isso aqui, uma coisa provisoriamente, para ele poder ter um contato com o ser humano, porque esse tempo que ele estava aqui, ele tem que passar algumas leis para Moisés poder fazer, que vai conduzir a Cristo o sacrifício que estava fazendo dentro do templo, do tabernáculo. Aleluia. E depois, quando a dispensação da lei passar, a gente entrar na dispensação da graça. A dispensação da graça vem com Jesus, que é o sexto dispensação. Essa dispensação vem com Jesus. Deus vê para ele poder salvar o ser humano, mesmo que ele desce no tabernáculo e no templo, ele deu a lei para o povo não conseguia obedecer, ele estava morando dentro do tabernáculo e do templo. Ele deu a lei para Moisés, dar ao povo, e o povo não conseguia obedecer. O povo se sente condenado. O que ele tem que fazer? Ele fala, bom, eu vou pegar uma forma do ser humano para poder salvar o ser humano, que é a dispensação da graça. No João capítulo 1, a Bíblia fala que a lei vem com Moisés e a graça vem com Jesus Cristo. Deus desceu, ele pegou uma forma de ser humano, Jesus Cristo, e a Bíblia fala, por exemplo, se a gente pegar o exemplo no Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia falou que o virgem será grávida, vai dar luz a um filho, esse filho vai chamar Emanuel, que significa Deus está conosco. Jesus, ele pegou uma forma de ser humano para poder descer na terra, para poder salvar o ser humano. E quando Deus descer, e nesse corpo, que é o Jesus Cristo, ele já deixou o tabernáculo, ele já deixou o templo, faz tempo já. Ele vem no corpo de Cristo, para poder ter um contato, entender a vida do ser humano. Jesus foi enfrentado, o fariseu que estava trabalhando no templo. As pessoas estavam fazendo as coisas do templo, mas Deus não estava mais dentro do templo. Deus está morando dentro do Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E depois, quando Jesus vem, no João capítulo 2, pode ler para mim, por favor? No João 2. João capítulo 2, a partir do versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto. Aleluia. Ele falou, quando Jesus entrou no templo, eu vi e as pessoas estavam fazendo comércio dentro do templo. E a mesma coisa hoje, hein? As pessoas estão fazendo comércio dentro da igreja do Jesus Cristo. Ele começou a derrubar as coisas que estavam dentro do templo. Expulsou essas pessoas que estavam vendendo dentro do templo. E os fariseus foram com ele, mas dá um sinal porque você está fazendo essas coisas. Ele falou, eu vou derrubar esse templo, esse santuário. E depois eu vou edificar em 3 dias. Essa palavra que ele falou para o fariseu, para o judeu, é um choque. É um choque para os fariseus. Por quê? Porque esse templo, eu lembro que o templo do Salomão foi derrubado pelo reino da Babilônia no século 6 a.C. E depois que o povo foi lá na Babilônia, passar 70 anos,
Eles vão voltar para edificar outro templo, que é o segundo templo que eles vão edificar. Esse templo tem o nome Templo do Jerobabel. E eles pegaram 46 anos para poder edificar esse templo. E Jesus vai falar que ele vai destruir, quebrar esse templo, e depois de 3 dias ele vai edificar o templo. Aleluia. E as pessoas pegou ele como um doido. Ele não estava falando sobre um templo físico. Ele estava falando sobre do templo que é o corpo dele, a igreja, você e eu. Aleluia. Lembra quando Jesus, no João 14, ele foi, no João 4, ele foi falar com a mulher samaritana, e a mulher samaritana falar assim: você é judeu, você fala que tem que subir a Jerusalém para poder adorar a Deus. Jesus falou: nós temos esse monte para poder adorar a Deus. A mulher estava fazendo referência com o monte Gerazim, que é o monte também na Samaria que está adorando a Deus. E Jesus falou: mulher, está chegando a hora. Você nem precisa subir nem a Jerusalém, nem acima desse monte você vai adorar a Deus. A hora está chegando, você tem que adorar a Deus no Espírito. E é verdade, porque ele sabia que ele ia morrer e ressuscitar para poder edificar um templo. Aleluia. Ele perguntava para Pedro, para os discípulos: quem eu sou? O discípulo falou assim: mas tem pessoal que fala que você é João, que você é Jeremias, João Batista. Também é vocês. Para você, quem eu sou? O Pedro vai responder: você é Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou: você é bendito, Simão, filho de Jonás. Ele falou: em cima, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Ele vai edificar, ele vai construir a sua igreja, o templo. Lembrar que Jesus Cristo, ele é o fundamento. Ele vai edificar, construir a sua igreja. Ele estava profetizando uma coisa que ele ia fazer, que é o templo, construir o templo. Aleluia. E depois, quando o tempo chegava para Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Ele batiu esse templo, ele edificou esse templo, que é a igreja dele. A partir do tempo da graça, essa dispensação que a gente falou, que Jesus vem com essa dispensação da graça, a gente não precisa mais um templo físico, esse tabernáculo, esse templo. A gente não precisa mais essas coisas a mais, porque Jesus fez de nós, através da graça, fez de nós o templo de Deus. Agora o ser humano não precisa ir no templo fazer um sacrifício para pedir perdão, entrar para fazer as coisas para o ser humano. Não. Deus desceu no corpo do ser humano, ele vem, morreu através do Filho dele, Jesus Cristo, na cruz, para poder dar a graça. Essa relação que o ser humano perdeu lá no Jardim Éden, que o Adão perdeu no Jardim Éden com ele vem para restaurar essa relação, para poder morar de novo na vida, no corpo do ser humano. Aleluia. A partir de Jesus Cristo, a gente não precisa mais esse templo. A gente precisa mais do tabernáculo. Porque Jesus faz de você, de eu, o templo dele, para ele morar com o Espírito dele. Hoje as pessoas estão construindo, edificando uma casa que ele fez de tijolo, que ele fez de cimento, e fala: isso aqui é o templo de Deus. Esse aqui não é o templo de Deus, esse aqui é tijolo, esse aqui é cimento. Aleluia. Jesus não mora na casa que foi feito pela mão do ser humano. É assim que a Bíblia fala. Se a gente pode ler rapidinho no Atos 17, 24, pode ler esse versículo para poder confirmar essa palavra, porque tem muito falso pastor que estão pregando, marcar no muro da igreja: bem-vindo na casa do Senhor. Isso aqui é uma mentira. A casa do Senhor é eu, é você.
Jesus resgatou você, pagou o preço por você para fazer de você ser um templo para Ele morar em você com o Espírito Santo. Bem-vindo na casa do Senhor. Quando a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que ficar quieto. Não pode gritar aleluia, não pode fazer barulho, porque é a casa, a gente tem que ter respeito, é a casa do Senhor. Vamos ler rapidinho nesse versículo. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Ele criou o mundo e a terra. Ele não habita em templo que foi feito por mão do ser humano, de homem. Você vê como a gente perde essa revelação, as coisas que Jesus cumpriu na cruz. A gente perde essa revelação, a gente não quer pregar a verdade para as pessoas. No Atos capítulo 7, o Estevão vai falar a mesma coisa, a partir do versículo 48, eu acho. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aleluia! Ele não habita no templo que foi feito pela mão de homem, do ser humano. Agora você é o templo, eu sou o templo. Aleluia! Muito pastor não quer pregar a verdade, falar, não, esse aqui é o templo de Deus, vamos no templo, vamos para a igreja, essa aqui é uma mentira. A igreja não é essa aqui. A igreja de Jesus Cristo não é uma casa que foi feita pelo tijolo, pelo cimento. Não, a igreja de Jesus Cristo e cada um de nós somos o templo de Cristo. Para de pregar mentira ao povo. É por isso, no dia do julgamento, Deus vai julgar severamente esse tipo de pastor, porque estão pregando um falso evangelho. Por quê? Porque quando você pregar para a pessoa que ele é o templo, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se santificar todo dia. Mas quando você vai falar para a pessoa que é a casa, essa aqui que é o templo de Deus, o que vai acontecer? Quando a pessoa vai vir domingo, como a pessoa fala, vai vir domingo, e fala, eu vou lá no templo de Jesus Cristo, eu vou lá no templo de Deus, eu vou me vestir bem, mas no dia da semana essa pessoa estava andando tudo pelada na rua, estava cometendo todo tipo de pecado, mentir, fumar, drogar, roubar e adulterar. Mas no dia do domingo, essa pessoa fala, não, eu vou lá no templo, eu vou lá na presença de Deus. Nesse dia você vai ver as pessoas se vestir bem, falar bem e mostrar que são cristãos. Essa aqui é a hipocrisia. E por isso, quando Jesus vai voltar, é bem um pouco que vão subir. Por quê? Por causa desse falso ensinamento desse pastor que estão pregando, por causa dele, muita gente vai para o inferno. A gente tem que pregar a verdade, falar para as pessoas agora, elas que são templos, têm que se santificar todo dia. Em casa, no trabalho, na rua, no mundo, eles têm que se comportar como o filho, uma filha de Deus. Não pode se contaminar. Aleluia. Você sabe, na antiga aliança, quando o povo, o sacerdote, vai no templo, nesse dia que ele tem que se santificar para poder ir no templo, porque ele sabe que ele vai olhar na presença de Deus. Deus estava dentro do templo e dentro do tabernáculo. Só nesse dia que ele tem que se santificar. Mas hoje, você e eu, nós somos um templo. Nós temos que santificar nós todo dia. Viver na santificação, porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, está morando no nosso corpo, nossa vida. Se a gente pode pegar um passado para a gente falar e confirmar que você e eu, nós somos o templo de Jesus Cristo. Vamos ver no 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, 19.
Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sou de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluia! Não sabe que vosso corpo é o santuário. Santuário a gente vê, é o templo também, é o tabernáculo, é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está morando em você. Tem que glorificar Deus no nosso corpo, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é quando você vai lá, você fala, eu vou naquela igreja lá que tem tudo tipo de nome hoje, e eu vou no templo do Senhor. Não, o templo é você. No primeira Coríntios de novo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Não sabeis, vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Aleluia! Sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Eu e você, nós somos o templo, o santuário. O tabernáculo e o templo tem purificação também, mas o santuário a gente vê. Santuário. Você é o templo do Espírito Santo, de Deus. Você não pode viver no pecado. Se você está vivendo no pecado, você está destruindo esse templo que é o templo de Deus. E o que Deus vai fazer com você? Deus vai destruir você também se você não se arrepender. Você não pode pegar esse corpo para adulterar, para viver na fornicação. Você não pode pegar esse corpo que é o templo do Espírito Santo para você praticar a mentira. Aleluia! A gente tem que se santificar, porque senão Deus vai destruir a gente como no dia do julgamento. Se a gente está praticando o pecado, o que vai acontecer com a gente? Deus vai julgar a gente. Deus vai jogar a gente no inferno, no lago do fogo. Porque um corpo que é sujo, que é fedendo, imundo, não tem lugar no céu. Deus não pode morar na vida de uma pessoa que está vivendo o pecado. Você pediu hoje para a pessoa, mas você é cristão? Sim. Você é casado? Não. Quanto tempo você tem com teu marido e tua mulher? Faz 1 ano, 5 anos, 3 anos. Mas você vai para a igreja? Sim, eu vou para a igreja. Mas você vai para a igreja, você tendo esse tempo no pecado, viu? E se a gente vai ver, porque esse falso ensinamento, essas pessoas estão ouvindo, esse falso pastor que estão pregando, que vem para a igreja e vamos no tempo de Deus, eles não pregam para as pessoas que a pessoa é ela que é o templo. Quando a gente ensina para a pessoa que ela que é o templo, ela tem que se santificar todo dia. A minha pessoa vai tomar isso aqui em consideração para ele viver na santificação. Que ela que é o templo, ela não pode mentir, ela não pode viver uma vida desagradável a Deus. Ela não pode roubar, ela não pode furtar, ela não pode cobiçar. E se a gente pregar esse evangelho para as pessoas vão ver que elas que são o templo, eles vão manter na santidade. Aleluia. Você sabe, na antiga aliança, sempre pegar um versículo no 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Começa a ler a partir do versículo 2 para a gente ver uma coisa. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva,
rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos uma casa espiritual para poder oferecer sacrifício espiritual a Deus. O Jesus Cristo, ele é a pedra. Ele é a pedra, Jesus. Ele é a pedra, o rocha. Ele é a rocha. A rocha aqui é o fundamento. E nós somos pedras, mas pedra preciosa. Eu sabia, a igreja de Jesus Cristo construída pelas pedras, né? Pedras. Porque o templo de Jerusalém não tinha tijolo. O templo de Jerusalém foi construído com pedras. E também cheio de ouro. O ouro que estava dentro do templo. Aleluia. E por isso, quando Jesus vai falar assim, o Pedro está falando aqui, que nós somos pedras que edificam o templo. E que formam o templo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a rocha. Se a gente pode confirmar esse versículo também no Efésios, capítulo 2. E Pedro fala uma coisa aqui que é muito forte. Ele falou que nós somos a pedra, Jesus Cristo é a rocha, ou a pedra angular. E também nós somos a pedra que está edificando essa casa. E Jesus Cristo é a rocha. E ele faz de nós os sacerdotes para poder oferecer sacrifício. E a gente vê a palavra sacerdote aqui. De novo. Aleluia. Lembrar que no templo e no tabernáculo tinha um sacerdote que estava administrando, cuidando do templo, do tabernáculo. O sacerdote estava dentro do templo para poder cuidar do templo. E hoje, você e eu, nós somos esse templo. E mesmo tempo o sacerdote para poder administrar esse templo. Aleluia. Deus fez de você seu templo. E mesmo tempo o sacerdote para você poder administrar. Como? Oferecer, como Pedro fala aqui, oferecer o sacrifício vivo a Ele. E por isso ele fala assim no Romanos capítulo 2, versículo 1, oferecer vosso corpo como um sacrifício vivo, um culto racional a Deus. Você tem que oferecer teu corpo a Deus como um culto, um sacrifício a Deus. Sabe, esse sacrifício que está nosso corpo tem que espalhar um cheiro suave. Esse fumaça tem que subir, que é o cheiro de Cristo, a santidade, a santificação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver no Efésios capítulo 2, a partir do versículo 21, eu acho. Efésios 2, 21. No qual todo o edifício bem... Começa no versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Aleluia. Jesus Cristo é a rocha, é a pedra da esquina, ele é o fundamento. É por isso que ele falou para Pedro, em cima dessa rocha, ou dessa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Continua. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aleluia. Nós somos o edifício do Senhor, de Deus, o templo, o edifício. Esse edifício, que a igreja que é edifício do Senhor, está construído com as pedras. Você é uma pedra.
Eu sou uma pedra. Cada cristão é uma pedra que está nesse edifício. Que o edifício de Jesus Cristo é o fundamento. Ele é a rocha que está segurando a gente. Aleluia. E por isso a gente pode... Você sabe que tem diferença entre igreja de Deus, que é a verdadeira igreja. Essa igreja está construída com as pedras. E também com que é a falsa igreja, que é a Babilônia. Essa igreja está construindo com tijolo. Essa igreja está mostrando pela aparência as coisas físicas. E por isso essa igreja está pregando o evangelho da terra. Essa igreja está andando pela vista. Não está andando pela fé. Uma igreja que está construindo grande casa, um grande edifício para poder segurar as pessoas. Não quer ensinar as pessoas para largar as pessoas para as pessoas poderem entrar no serviço deles. Eu estou construindo, edificando grande casa, chamada Templo de Deus. Essa igreja é uma falsa igreja que está construindo com tijolo. É o Gênesis capítulo 11. É a Babilônia. Aleluia, é a Babilônia, é a igreja babilônica. Essa igreja é uma igreja do Satanás. É uma igreja que está pregando o mundo, que está apresentando o mundo, as coisas da terra. Essa igreja está construindo com tijolo. Não tem vida nessa igreja. Você sabe, essas pedras que estão aqui, que faz parte do edifício de Jesus Cristo, essas pedras foi trabalhar pela natureza. Essas pedras estão muito brilhosas. Aleluia. Você viu no Apocalipse capítulo 21, tem 2 cidades. Tem a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, essa cidade construída com pedras preciosas. Pedras preciosas que essa cidade construiu. Apocalipse 21. E tem uma outra cidade que a Babilônia, a grande Babilônia. Essa cidade construída com tijolo. Nova Jerusalém é a verdadeira igreja. E a falsa igreja é a Babilônia, o mundo. É por isso que essas pessoas estão pregando esse evangelho. Deus não está morando mais no tempo que foi feito pelo humano, do ser humano. Mas Ele estava procurando, depois que Adão caiu no pecado, ele separou com Adão, mas ele passou por muito processo para poder chegar até o ser humano, pegou uma forma de homem, veio na terra, para poder ter uma relação e morrer, recuperar de novo o ser humano, para ele poder morar dentro do ser humano. Antigamente, quando uma pessoa, para falar com Deus, a gente tem que passar por um sacerdote, para o sacerdote poder interceder por nós. Agora, o sacerdote tem que ir no templo para falar com Deus, no lugar santo do santo. Agora, a gente tem a graça de Deus. A gente é o templo, o Espírito está morando dentro da gente. O Espírito Santo fala conosco. Nós somos os sacerdotes para poder fazer esse sacrifício e oferecer esse corpo em sacrifício a Deus. Falar com Deus. Aleluia. É uma graça. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Vamos falar com as pessoas que eles que são o templo de Deus. Para eles poderem viver na santidade, na santificação. Aleluia, na justiça, na piedade, na retidão com Deus. Porque quando Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar para pegar uma igreja suja, maculada, não. Ele vai voltar para pegar uma igreja imaculada, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que está na presença dele, uma igreja que está atrás das coisas de cima, não é das coisas de baixo, da terra. Aleluia. Você e eu, nós somos o templo, o tabernáculo, o santuário de Deus hoje. Você tem a graça. Deus está morando em você pelo Espírito Santo. Você, como sacerdote, precisa cuidar desse templo. Como? Vigiar teus olhos, para não deixar teus olhos olhar qualquer coisa. Vigiar teus ouvidos, não deixar teu ouvido ouvir qualquer coisa. Vigiar tua mão, não deixar que tua mão mexa em qualquer coisa que não agrada a Deus. Vigia a tua boca, não fala qualquer coisa com tua boca.
Nosso corpo, a gente tem que vigiar esse tempo, cuidar desse tempo. Se você vir em um lugar, esse lugar não é para você, esse lugar pode fazer você cair no pecado. Não vai nesse lugar. Guardar você puro. Manter a presença de Deus santo. Você é o tempo. Fazer a diferença no teu trabalho como cristão. Fazer a diferença na tua família como cristão. Você é o tempo. Aleluia. Nós somos o tempo de Deus. Aleluia. Deus não vai lá mais nesse tempo que essas pessoas estão pregando hoje, estão apresentando essas coisas. Deus não está mais nessas coisas. Deus está morando na vida de cada pessoa que tem uma relação com Ele. Você não pode ir como a pessoa fala, numa assembleia para adorar a Deus. Isso aqui é uma mentira. Você, como você é o tempo, você pode adorar a Deus através de uma vida santa. Quando uma pessoa está vivendo a santidade, essa pessoa está adorando a Deus. E qualquer lugar que você está, o Espírito Santo que está morando em você, como um sacerdote, esse Espírito Santo dá um cântico, uma canção de adoração no teu coração. Você pode cantar, adorar a Deus em qualquer lugar que você está, no trabalho, na tua casa. Você pode também estar no meio da assembleia, também adorando a Deus, mas não tem um lugar específico. Como as pessoas estão falando, vamos nesse lugar, Deus está nesse lugar. Não, Deus está em você. As pessoas estão pregando um falso evangelho hoje. A gente vamos no encontro com Deus. Isso aqui é uma mentira. Desde o dia que a gente deixa Jesus entrar dentro do nosso coração, Deus já encontra conosco. A gente não pode ir mais com um encontro com Ele. Eu vou essa palavra, não é a gente que encontra Deus, é Ele que encontra a gente. Você não pode ir encontrar Ele. Ele que encontra a gente. Se Deus já encontrou comigo, Ele já morou na minha vida, eu sou o templo de Deus, Ele morou em mim pelo Espírito Santo, aonde que eu vou encontrar Ele? Não, a gente pode tirar um lugar para poder orar junto, mas eu não vou encontrar, porque Deus já mora em mim. Eu sou o templo dele. Aleluia. Vamos parar de pregar falso evangelho, pregar a verdade para as pessoas. Glória a Deus. Nós somos o templo de Deus, de Jesus Cristo, e a gente viu todo o processo que Deus passa para poder encontrar conosco. Hoje você tem a graça, eu tenho essa graça para poder e ter essa relação com Deus. Glória a Deus. E a gente vai ver e também todas as coisas que estavam dentro do tempo. Tem essa oportunidade de divulgar essa mensagem para que o olho do povo de Deus seja abrir, para poder deixar esse falso evangelho, esse falso pastor, divulgar essa mensagem, inscrever no canal, porque Deus tem muitas coisas boas. O evangelho, o verdadeiro evangelho, Deus quer que o povo dele serve somente a Ele, não uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus.